Famílias, bem-vindas à aula talvez mais esperada por vocês. Meu filho tem autismo, o que fazer? Agora, nessa parte final do curso, nós vamos focar nas intervenções divididas em 3 grupos, nas famílias, nos professores e nos profissionais de saúde, começando pelas famílias. Se você é familiar e ficar ainda com alguma dúvida, mande sua dúvida que eu vou ter todo o prazer em responder e orientar. Se você é um profissional da educação da saúde, também fique atento aqui e veja como orientar melhor a família que está perto de você e como responder, de repente, algumas dúvidas delas. Quais são as dúvidas que mais aparecem? A gente vai falar aqui também. O importante de considerar na questão familiar são as fases que a família passa diante de um diagnóstico, da negação, do luto e da superação. Essas são as 3 fases que uma família diante do diagnóstico vai passar. É importante a gente lembrar e ter empatia, considerando que quando uma mulher está grávida, ela e toda a família, o pai, os avós, os tios, os amigos da família, todo mundo começa a idealizar aquela criança. Fisicamente, com quem será que ela vai parecer? Será que vai ter o olho do pai? Será que vai ter o nariz da mãe? E também em relação aos planos de vida. Será que ela vai ser médica igual a mãe? Será que ela vai trabalhar junto do pai no escritório? Enfim, tudo isso é idealizado. Quando a criança nasce, eu costumo brincar, mas com razão, de que a primeira coisa que o médico entrega o bebezinho lá para a mãe, ainda lá na sala de parto, no centro cirúrgico, a primeira coisa que a mãe faz é verificar fisicamente se está tudo ali. Se tem os 10 dedinhos nas mãos, se tem os 10 dedinhos nos pés, se o olhinho tá direitinho. Fisicamente vai ser tudo verificado ali logo após o nascimento. Porém, o autismo não aparece. É algo interno. Então, aquela criança, aquele bebezinho, vai passando o tempo, vai crescendo, se desenvolvendo dentro de um ritmo, Não vamos mais entrar aqui nessa questão, se é um ritmo próprio, se é um ritmo coletivo, enfim. Mas aquela criança vai se desenvolvendo e, de repente, algumas coisas começam a não sair como planejado, como esperado pela família. Então, a primeira coisa que acontece é de ser negado, de não, estou enxergando demais. Às vezes, até por ser muito bebezinho, dependendo do sintoma, do sinal que apareça, os próprios médicos falam, não, calma, vamos esperar mais um tempo. E aí a mãe já entra naquela negação. Não, se o médico falou, então tá falado, não precisa de segunda opinião. Porque é muito difícil de ter essa expectativa quebrada, de esperar por uma criança que vai se desenvolver de forma X e descobrir no meio do caminho que não vai ser bem assim como a gente esperava. Tendo feito toda a avaliação, passou por todos os profissionais, teve o diagnóstico, vem o luto. Dessa quebra real agora da expectativa. Não é mais um achismo, eu não acho que está diferente, não foi a professora que falou que pode ser que tenha alguma coisa. Agora é real, tenho aqui um papel, um laudo médico com CID e tudo, e aí vem o luto. Da morte mesmo daquele filho ideal. Que aquele filho que idealizou na cabeça da mãe não vai ser mais possível de existir. E depois vem a superação, que é quando a família começa a ter acesso às informações de qualidade, a profissionais especialistas, fazem cursos como esse daqui que nós estamos, encontram pessoas pelo caminho que vão mostrar que não precisa do luto, O luto é pela questão da idealização, mas que o filho está ali, que tem outras milhões de possibilidades, inclusive de chegar a ser aquele filho que ela idealizou, por que não, Então, aí vem a superação, vem o correr atrás. Então, quando a gente profissional trabalha com essas famílias, é importante da gente ver em que fase essa família está, para a gente ter o cuidado e a empatia com eles.
os profissionais que podem diagnosticar: psiquiatra, o psicólogo e o fonoaudiólogo. São profissionais que vão lidar com os atrasos característicos do autismo e que vão poder emitir um laudo. É importante ressaltar aqui que, como dito, o autismo não é visto, não tem um exame, né, que apareça lá o autismo em alguma região cerebral ou em alguma taxa no exame de sangue. Então, por isso, como não é preciso interpretação de nenhum exame médico, profissionais que não são da medicina, como o psicólogo e o fonoaudiólogo, podem sim diagnosticar. Também é importante ressaltar que, como já falado também, mas só para a gente frisar bastante, o melhor diagnóstico é um diagnóstico multidisciplinar. Então, busque um desses 3 profissionais, ou psiquiatra, ou psicólogo, ou fonoaudiólogo, para dar esse pontapé inicial. Mas, se eles realmente forem bons profissionais, eles mesmos vão encaminhando. Por exemplo, chega para mim, como psicóloga, uma suspeita de autismo. Se eu vejo que aquela criança tem um atraso na fala, eu vou encaminhar para uma avaliação fonoaudiológica. Se eu vejo que pode ter algum comprometimento ali sensorial, eu vou encaminhar para um terapeuta ocupacional, né? E vou encaminhar para o psiquiatra para avaliar e fazer os exames de descarte que eu citei aqui. Então, um bom profissional, não importa qual seja, de qual área seja, ele vai encaminhar para outras especialidades para fazer essa avaliação. Feito o diagnóstico, estou lá na fase da superação, quais atendimentos podem beneficiar a criança? A psicologia, com foco principalmente em aprendizagem e comportamento, que são as áreas mais afetadas, né, do autismo. A fonoaudiologia, terapia ocupacional e a psiquiatria. Essas áreas são as áreas básicas, digamos assim, que são um pouco mais gerais e que vão poder ajudar. Porém, cada caso é um caso, né? Podem ter crianças, por exemplo, que vão precisar de um apoio psicopedagógico ou neurológico. Então, cada caso é um caso. Essas 4 especialidades que eu botei aqui são as mais básicas, as mais procuradas, as que geralmente podem dar um suporte maior, mas não são as únicas, ok? E importante dizer também, nem todo psicólogo, nem todo fonoaudiólogo, nem todo terapeuta ocupacional, nem todo psiquiatra, enfim, nenhum especialista dessas áreas, ele não necessariamente vai saber lidar com autismo. Então, por exemplo, na fonoaudiologia, existem diversas áreas de atuação. Tem fonoaudiólogos que vão trabalhar mais com a parte de voz, então podem ser excelentes fonoaudiólogos. Mas para casos de autismo, não. Tem que ser um fonoaudiólogo que saiba, que estude, que tenha experiência nessa área. Assim como a psicologia. Existem diversas áreas da psicologia, é um mundo. E nem todo psicólogo vai saber lidar com uma criança, uma pessoa com autismo. Então, quando você estiver buscando um atendimento para o seu filho ou para si mesmo, pergunte se a pessoa tem experiência nisso, ok? Agora, para a gente fechar essa parte, o que eu achei importante era de ressaltar as dúvidas mais comuns que aparecem. E aí, como eu falei, se surgirem outras dúvidas sem ser essas, vocês mandem que eu vou respondendo individualmente, tá? Então, primeira, meu filho vai precisar tomar remédio? O remédio vicia? Primeiro ponto, não necessariamente vai precisar de remédio. Nem todo autista precisa tomar remédio. Sobre o vício ou não, ainda existem muitas contradições. Há uma corrente muito forte que defende que não tem nenhum potencial para viciar, né, os remédios que geralmente são usados para o autismo, como a risperidona. Tem uma corrente um pouco menor que diz que sim, porque é da família das anfetaminas, mas a maior parte dos estudos afirma que não. Porém, isso é algo muito pessoal da família, decidir se vai ou não medicar. Porque uma criança medicada, se ela realmente precisa ser medicada, isso vai facilitar, inclusive, as outras intervenções.
né? Num outro curso que eu vou disponibilizar aqui sobre o TDAH, né, hiperatividade e déficit de atenção, eu vou falar bastante disso também, porque isso também é uma dúvida bastante comum nesses casos. Eu costumo comparar uma criança num túnel cheio de estímulos. Muitas crianças, se a gente for acompanhando ela na travessia desse túnel, já é o suficiente para ela assimilar esses estímulos. Outras não. Outras, elas passam, mesmo acompanhadas, numa velocidade tão grande por esse túnel, que precisa do medicamento para que ela passe por ali acompanhada e conseguindo assimilar os estímulos. Então, cada caso é um caso. Para isso é importante a avaliação de um bom psicólogo e um bom psiquiatra. Terapias alternativas e complementares. Aqui eu pensei em algumas terapias que geralmente me perguntam sobre a validade. A dieta. Ainda não tem nada muito comprovado de que a dieta afete ou não o comportamento no autismo. Muitas famílias relatam que mudaram a dieta dos seus filhos e que isso mudou o comportamento deles. Existem estudos muito legais sobre as podas neuronais, que eu não vou aprofundar aqui, que não é o objetivo desse curso, mas que é sobre o desenvolvimento dos neurônios, né? E a alimentação nesses momentos em que os neurônios que não estão sendo utilizados, que não estão sendo estimulados, eles morrem para que outros que estão sendo estimulados cresçam, enfim. Então, isso é a poda neuronal. E existem estudos que falam que nesses momentos de poda, dependendo da predisposição daquela criança, alguns alimentos com glúten, alguns com lactose, dependendo de cada caso também, poderão influenciar e causar uma inflamação cerebral nesses períodos e aí ocasionar alguns comportamentos disruptivos. Mas isso são estudos. O que é mais aconselhável, então, é verificar com um alergista e com uma nutricionista de confiança se o seu filho tem alguma alergia, alguma intolerância. Porque, como eu falei, mesmo nesses casos onde a alimentação vai influenciar na questão do comportamento do autismo, né, dos comportamentos característicos do autismo no seu filho, são casos em que a criança já tem uma predisposição. Então, nem toda criança vai precisar fazer uma dieta sem glúten, sem lactose, enfim, ou mais restritiva. Meu filho vai falar? O uso de comunicação alternativa acomoda o desenvolvimento da fala? Bom, isso aparece muito nos casos das crianças não verbais, que a maior ansiedade da família é que o filho fale, é ouvir a voz da criança. Essa ansiedade é super entendida, baseada naquilo que a gente estava falando aqui, sobre a idealização do filho, né? Quando a gente pensa em criança, a gente pensa logo nas primeiras palavras, nos primeiros passos, né, em como isso é emocionante. E quando não vem essa primeira palavra, né, esse primeiro som, a família fica muito angustiada. Não necessariamente todas as crianças com autismo, mesmo que sejam super estimuladas, vão falar. Existem crianças que ficam não verbais e se tornam adultos não verbais e assim vão. Porém, em muitos casos, com a estimulação precoce, com a estimulação adequada de um bom fonoaudiólogo, a criança pode vir a desenvolver a fala sim. Então, tudo vai depender desse início da intervenção. E o uso da comunicação alternativa, que são aqueles cartões com imagens ou cartões com palavras, dependendo do nível de alfabetização e de desenvolvimento da criança, a gente tem o PECS, né, que é uma marca registrada, mas existem outras formas de comunicação também por troca de figuras, enfim. Outras formas de comunicação alternativa ou aumentativa. Isso pode ser usado como estratégia para o desenvolvimento da fala. Então, muitas pessoas ainda têm um preconceito de achar que a criança vai acomodar naquilo. Ah, se ela troca figura e consegue se comunicar e ser atendida, por que ela vai falar? Ela não vai se esforçar. Mas se for uma estratégia usada por um bom profissional, ele não vai ser visto como uma comunicação substitutiva.
vai ser visto como uma estratégia para o estímulo da comunicação. Se por acaso a criança for não verbal por outras questões e realmente não desenvolver a fala, vai se tornar uma comunicação alternativa. A criança vai conseguir se comunicar através desses cartões, vai conseguir ser entendida através dessas figuras. Mas essas figuras devem vir sempre acompanhadas de um estímulo verbal, para ir estimulando a fala da criança. Então, a comunicação alternativa não vai acomodar o desenvolvimento da fala. Meu filho precisa de mediador na escola? Essa dúvida é bastante comum, tanto da família quanto da escola. A lei garante que a pessoa com autismo, o aluno com autismo, tem direito ao mediador na escola. Porém, nem todo aluno com autismo vai precisar de um mediador na escola. E quem pode fazer essa avaliação é a equipe escolar, o psicólogo escolar, né, a professora de apoio, professora do atendimento educacional especializado da sala de recursos. Então, especialistas de educação inclusiva, né, que agora é obrigatório ter pelo menos um em cada escola. Esses profissionais vão poder avaliar caso a caso, trocar com os profissionais que fazem esses atendimentos terapêuticos fora da escola para ver a necessidade ou não do mediador. Caso precise do mediador, esse mediador é um profissional atualmente, né, contratado pela escola, não mais pela família, e não tem uma especialização necessariamente, né? Pode ser desde um especialista na área até uma pessoa de ensino fundamental, ensino médio, sem experiência. E aí cada escola vai ter a autonomia de contratar o profissional que julga necessário, mas obviamente a família acompanhando todo o processo, os terapeutas também acompanhando e orientando para que o trabalho seja desenvolvido da melhor forma para aquela criança. Fica muito caro custear todos os atendimentos. Como fazer? Tem no SUS? Como eu falei, eu citei ali só 4 áreas, mas existem outras milhares de áreas que podem ser indicadas para cada caso, para auxiliar no desenvolvimento daquela criança. Realmente acaba ficando muito caro. No SUS, o que nós temos a nível Brasil federal é o CAPSI, que é o Centro de Atenção Psicossocial Infantil, que tem em algumas regiões, né? Tem em todos os lugares do Brasil, mas ele é dividido de acordo com o número da população. Então, não necessariamente vai ter na sua cidade, no seu bairro, mas vai ter algum próximo que atenda aonde você mora. E nesse lugar vão ter os profissionais especialistas em transtornos infantis. Aí vai desde a esquizofrenia, bipolar, depressão, e inclui aí o autismo. Meu filho vai ser alfabetizado? Isso também é uma dúvida bastante comum. Toda criança tem a capacidade de ser alfabetizada. Isso vai depender muito dos estímulos, tanto da escola quanto extra-escola. E aí inclui os profissionais de saúde, né, os terapeutas que acompanham a criança, e também a família. A criança precisa de um estímulo contínuo. Não adianta ela ser estimulada só na escola, por exemplo, e fora dali nada se repetir. Na época de recesso, então, final de semana, a criança volta já um pouco regredida se não tiver o estímulo contínuo. Então, é importante que todos falem a mesma língua, todos usem da mesma estratégia, e sim é possível da criança com autismo ser alfabetizada. Qual a melhor abordagem de tratamento? Aqui eu vou falar 3 abordagens que são as mais conhecidas, que é a ABA, que é a Análise do Comportamento Aplicada, TEACH e DIR Floortime. Essas 3 são as abordagens mais disseminadas, mais conhecidas. Porém, não gosto de julgar qual é a melhor abordagem. Eu acho que a melhor abordagem é aquela abordagem profissional que não vai violentar o seu filho, que vai respeitar o comportamento que ele tem, a habilidade que ele já tem, estimular as dificuldades que ele apresenta, independente da abordagem.
a abordagem é só um respaldo, mas se for um bom profissional e souber conhecer a criança e souber estimular adequadamente aquela criança, a abordagem vai ser o de menos. O que importa é a qualidade do estímulo. Quais direitos meu filho tem? Além da questão da inclusão escolar, que eu falei um pouquinho ali em cima, e tem também a questão do direito de matrícula na escola, né? A escola não pode recusar matrícula, a escola não pode cobrar mais para ter essa criança dentro de sala de aula. Além disso, tem o BPC, que é o benefício de prestação continuada, que é um salário mínimo para pessoa com deficiências consideradas incapazes para a vida independente e para o trabalho. Não é todo mundo que tem direito a esse benefício, ele é visto a partir da renda per capita na família. Então, esse é o benefício mais comum e tem outros benefícios, como o imposto reduzido para a compra de veículo, tem, enfim, outras questões que são mais específicas de cada área, né? Sobre a inclusão no mercado de trabalho, tem vários aspectos legais que podem beneficiar as pessoas com autismo em todos os âmbitos. Aqui agora, antes só de terminar, eu queria voltar na parte das terapias alternativas e complementares, que eu falei só da dieta, mas tem outras 3 também que eu considero importantes de pontuar aqui. A questão da ecoterapia, né, que é aquela terapia no cavalo, né, e também é muito legal, principalmente para crianças que têm o desenvolvimento motor um pouco mais comprometido, mas não só para essas crianças, porque tem a questão do vínculo com o animal, tem a mediação ali do profissional, que geralmente é um fisioterapeuta ou um terapeuta ocupacional. Enfim, é bem legal, pode ser usado para diversos fins. Já ouvi casos de crianças que são estimuladas para a alfabetização, mas nesse contexto da ecoterapia. Então, é bem legal essa terapia alternativa também. Tem a musicoterapia, que também é super indicada muitas vezes. É difícil de encontrar, mas é bem interessante também para quem puder ter acesso. E uma outra que é um pouco contraditória, ao contrário dessas 2 que eu falei agora, não é tão indicada, não tem tanta comprovação científica, que são os florais. Os florais são medicamentos, na verdade, alternativos e não tem nenhuma comprovação científica de que funciona. Então, é bom você procurar um profissional realmente especialista e capacitado para te orientar. E caso você seja adepta aos florais, que procure um bom especialista, então, que vai te orientar no melhor uso disso. Mas que seja bem frisado que não há comprovação científica desse funcionamento.